pedindo autorização aí para gravar. Então, assim, meu nome é Milena, eu sou psicóloga, sou coordenadora do Comitê de Psicologia Transpessoal da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. Nosso comitê existe há 9 anos, né? Ano que vem a gente estava brincando que vai querer fazer um evento aí de uma década de, de comitê, né? Porque é uma data interessante, né? Então, há 9 anos que a gente vem com essa proposta de estudar psicologia transpessoal, inserida dentro de uma sociedade de psicologia, dentro de um local acadêmico também, né, que propõe essa integração dos profissionais. Então, a gente tem os nossos encontros, eles vão acontecendo nas sextas-feiras, pela manhã, das 8h30 às 10 da manhã. Nesse momento, assim, online, pelo Zoom, como estamos aqui. E a gente vem, então, estudando diversos livros, assim, diversos artigos dentro dessa abordagem, buscando também contribuir academicamente, então a gente busca a escrita de artigos, né, busca fazer, produzir também. Nesse momento a gente está concluindo a editoração de um livro, inclusive deste projeto, Estação Psi, em que vários palestrantes buscam dar contribuições, então, não só através de palestras, mas que se dispuseram também a escrever um capítulo sobre suas falas, então a gente compilou e transformou em um livro que em breve será lançado. Então, o comitê ele tem esse caráter assim, não só de grupo de estudo, né, mas também de buscar fazer intervenções assim junto à comunidade, né? Então, a gente tem esse projeto que busca falar sobre ciência, arte e espiritualidade para a comunidade. A gente tem um trabalho também de psicoterapia transpessoal com mães sociais, junto a uma casa de passagem que acolhe crianças, né, adolescentes, então também é um trabalho interventivo, né? Então a gente tem estagiárias também, estou vendo algumas carinhas aqui conhecidas, né? De estagiárias, de pessoas que já foram estagiárias e nesse momento, né, já passaram, concluíram estágio de psicologia. Então a gente fica muito feliz de estar ocupando esse espaço aqui, né, e podendo então estar falando de forma séria, acadêmica, sobre o tema, né, da psicologia transpessoal e de várias então temáticas que circundam também, permeiam a transpessoal, a espiritualidade de forma geral, né? Hoje então nós temos aqui um palestrante muito querido, né, o Everton, o professor Everton, né, pesquisador, uma pessoa que, nossa, a gente fica grato de que ele tenha conseguido, né, se organizar para contribuir com esse projeto, que a gente sabe que a demanda que ele tem, assim, é bem intensa, né, então, assim, a gente fica muito agradecido desde já com a tua participação, Everton, aqui no projeto. E gostaria então já de aproveitar para apresentá-lo, né? E aí, se tu quiser depois falar um pouquinho mais, Everton, daí tu complementa como tu quiseres a tua apresentação, tá? Ótimo. E eu que agradeço o convite. Então, o Everton é professor do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciência da Religião da PUC de São Paulo, tendo mestrado, doutorado e pós-doutorado em Psicologia Social pelo Instituto de Psicologia da USP, Universidade de São Paulo, realizou estágio de pós-doutorado na Universidade de Oxford e na Universidade de Coventry. É membro eleito do Conselho Administrativo da Parapsychological Association nos Estados Unidos. Foi laureado pela Academia Paulista de Psicologia, recebendo o prêmio de melhor tese de doutorado. Então, uma pessoa aí que tem uma longa caminhada nesse tema e que vai nos falar um pouquinho hoje sobre a experiência religiosa e espiritual de William James, as pesquisas atuais. Muito bem, Everton, fique à vontade, então. Então, assim, nós falamos antes, para quem chegou agora, que então as perguntas vão ficar para o final, ele vai falar durante 50 minutos, 1 hora, e no final a gente vai falando sobre as perguntas, né? Uma espécie de bate-papo. Mas se quiserem escrever no chat, escrevam que eu vou aqui organizando também, para depois a gente conversar, tá bem? Obrigada, Everton. Eu que agradeço mais uma vez o convite. É uma alegria estar aqui, poder compartilhar conhecimento, trocar conhecimento. Eu vou falar hoje para vocês sobre um tema
que ao mesmo tempo, durante muitos anos, foi tabu dentro da história da psicologia, mas que cada vez mais tem sido estudado, tem sido investigado do ponto de vista científico, tem sido trazido para se refletir do ponto de vista clínico também, né, na prática profissional, de psicólogos, psiquiatras, profissionais de saúde mental. É um tema que atravessa várias áreas, ciência da religião, ciências sociais, antropologia, sociologia, atravessa a psicologia, atravessa neurociências, e o foco hoje vai ser mais especificamente nas pesquisas psicológicas. Eu estou me referindo ao tema das experiências religiosas barra espirituais. Eu vou compartilhar com vocês a apresentação para a gente poder continuar. Vocês estão recebendo a tela? Maravilha. Deixa eu só deixar ela em tamanho maior, que eu acho que fica ótimo. Bom, então, como eu dizia, o objetivo é falar do tema das experiências religiosas espirituais do ponto de vista da psicologia, da história da psicologia, desde William James, mais especificamente, até as pesquisas mais recentes. E por que William James, né? William James é um nome fundamental, não só na história da psicologia, de um modo geral, mas também na história da psicologia da religião. Ele tem uma obra, As Variedades da Experiência Religiosa, que se tornou clássica no campo da psicologia, mas também se mostrou de interesse a diversos outros autores em outros campos do conhecimento. James, como tantos outros dos pais fundadores da psicologia, era um erudito, era alguém que dominava um conhecimento não só sobre a mente, sobre os processos psicológicos que ainda estavam sendo desvendados naquele momento, né, isso final do século XIX, começo do século XX, mas era um homem de grande erudição, que conhecia muito de filosofia, conhecia de várias áreas do conhecimento, tinha uma formação em medicina, embora não tenha se dedicado à prática, né? Então ele era um homem realmente de grandes conhecimentos e deixou um legado, como tantos outros naqueles primeiros autores, o Jung, Flournoy, o próprio Freud, enfim, que ficou para a posteridade. É um autor menos mencionado, é um autor menos abordado quando a gente pensa na história da psicologia, quando você pensa nos cursos de psicologia, nos cursos de graduação, sobretudo, é um autor pouco falado na maioria das vezes, mas é fundamental para que nós conheçamos, sobretudo para quem se interessa em fazer pesquisa no campo da psicologia da religião e da espiritualidade. Mas por que é importante estudar as experiências religiosas espirituais, né? Bom, a gente sabe que as religiões são fenômenos complexos, né? Há até uma dificuldade grande, muitas vezes, em definir o que é religião. Essa é uma discussão antiga na história da ciência da religião e de outras ciências, outras disciplinas auxiliares ou afins. É sempre muito difícil porque você tem vários fenômenos, processos que podem ser designados como religiosos. Popularmente, né, a gente tem uma ideia, quase que intuitivamente, do que seria religião e do que não é. Mas quando a gente começa a se aprofundar na definição de religião, de religiosidade, a gente começa a ver os desafios em definir isso, né? Por exemplo, alguém poderia dizer que alguém que gosta de futebol e que torce para um time tem uma relação com o esporte quase como uma religião. Às vezes as pessoas usam termos no dia a dia, no cotidiano, que tem mais uma característica de analogia, de metáfora, mas em que sentido você não poderia dizer que isso é uma religião, né? Há autores, por exemplo, hoje que falam um termo de religião implícita, né? Quer dizer, uma atitude, um comportamento para com certas coisas, situações, pessoas, enfim, que lembra muito um comportamento religioso. Não é dito religioso, mas esse elemento está implícito, né? Então há toda uma discussão acadêmica sobre o que é definir religião. Mas há um elemento que tem sido muito estudado, enfim, desde o início da própria psicologia, com James e tantos outros, e antes até na teologia, na história da filosofia, enfim, que é a experiência religiosa espiritual. Não se pode negar
que as religiões, sendo complexas nas suas manifestações institucionais, vivenciais, enfim, comportamentais, elas envolvem várias dimensões. Então, há uma dimensão social, histórica, por exemplo, importante, de como elas vão se transformando ao longo do tempo. Mas, sem dúvida nenhuma, que, em grande parte das religiões, elas se iniciam com a experiência de um indivíduo ou de alguns indivíduos que vão relatar, né, visões que tiveram de seres espirituais, sonhos premonitórios, vivências de cura impressionante, né, várias experiências que chamam a atenção, né, que destoam do que a gente esperaria ordinariamente, de como a gente entende ordinariamente como a realidade, o mundo, as coisas, a nossa percepção se constitui, fogem a isso, né? E que estão na base das religiões, né? Então, grandes profetas, místicos, fundadores de religião, fundaram essas doutrinas, né? Tudo começa a partir daquela vivência pessoal, da relação, ou mesmo coletiva, da relação com essa dimensão divina, espiritual, transcendente, sagrada, muitos nomes, né? E eu não vou me alongar nessas muitas definições. Então, independentemente de você considerar vários aspectos, não se pode negar que na base das religiões existem essas experiências. E como explicar essas experiências? Alguns vão dizer que essas experiências são narrativas muito antigas, né? Coisas que já não acontecem mais, que estão lá nos livros sagrados, em alguns textos específicos, de alguém que viveu isso há muitos séculos, isso já não acontece mais, etc, etc e tal. Mas não é verdade. Quando a gente se volta para as pesquisas populacionais, os levantamentos, os surveys que são feitos, né, na população, muitas pessoas relatam essas experiências, algumas mais, outras menos, algumas com mais intensidade, outras com menor intensidade, mas elas são muito prevalentes, elas são muito frequentes em diferentes culturas, em diferentes contextos sociais, e são democráticas, né? Quer dizer, elas não estão restritas apenas a certas classes sociais. Pessoas de qualquer condição pode relatar essas experiências, de modo que elas ainda fazem parte, influenciam decisivamente a religiosidade, a espiritualidade das pessoas, decisões que elas tomam em suas vidas. Portanto, é fundamental que o psicólogo, o cientista social, cientistas de um modo geral, entendam essas experiências, possam se debruçar sobre elas, até porque elas são uma fonte importante de informação sobre como a nossa mente, a nossa consciência funciona, sobre o que é de fato essa consciência, como ela se altera e assim por diante, e o quanto isso pode inclusive ter de implicações para a nossa compreensão do que é saúde, do que é doença mental. Bom, mas afinal, o que são experiências religiosas espirituais, né? Eu já mencionei para vocês que é difícil chegar a uma definição. Mas nós vamos chegar a alguma, ainda que operacional, ainda que uma definição que nos sirva simplesmente para o contexto dessa apresentação aqui. São experiências, a gente pode dizer, em que uma pessoa alega ter uma vivência, uma pessoa ou um grupo, tá? Porque pode não ser só uma única pessoa, às vezes várias pessoas juntas podem ter uma experiência ou experiências semelhantes, parecidas, ou até singulares, mas dentro de um mesmo contexto. São experiências, portanto, em que o indivíduo acredita ter contato direto com o objeto da própria crença religiosa, né? Então, ele acredita ter um contato direto com Deus, ou com o Espírito Santo, ou com a Virgem Maria, ou com pessoas falecidas, com seres espirituais que vão variar de acordo, inclusive, com a forma como essa pessoa enxerga esses seres, nomeia esses seres e assim por diante. Ou mesmo viajar até algum lugar, algum contexto dito espiritual, transcendente, enfim. Então, são experiências de contato com algo divino, transcendente ou transpessoal. Na psicologia transpessoal se usa esse termo transpessoal, que dá esse sentido de alguma coisa que transcende o ego, transcende aquela dimensão do pessoal e vai além do indivíduo, né? Por exemplo, experiências
em que as pessoas se fundem com todo o universo, né? Relatos que às vezes algumas pessoas que praticam meditação ou alguns místicos ao longo da história relataram essas vivências de conexão com o todo, com o universo, de união mística, né? Experiências que, pelo relato, parecem impressionantes e para algumas pessoas até que nunca passaram por isso, inverossímeis. Mas quando a gente, de fato, se debruça nesses relatos, identificamos padrões, né, características que se repetem entre essas experiências em diferentes contextos, mostrando que elas têm uma unidade fenomenológica que não pode ser questionada simplesmente como uma fantasia aleatória, quer dizer, não é simplesmente uma ficção aleatória, há alguma base comum que aí a gente pode pensar que pode ser, talvez, uma pessoa de fato religiosa ou que se abra para uma dimensão transcendente, mesmo não sendo religiosa, tem a sua espiritualidade, vai entender que isso é um fenômeno metafísico. Outros vão dizer que isso é porque o cérebro humano permite que ocorram essas experiências, então elas podem ser reduzidas a certos fenômenos neuroquímicos, neurofisiológicos definidos. Aí começa-se o debate, mas não se pode negar que existe uma unidade em muitas dessas experiências quando se observam esses relatos ao longo de diferentes culturas, às vezes mais para algumas experiências, menos para outras, mas observa-se isso. Então, essas experiências de união com todo o universo, experiências de transe em diferentes contextos religiosos, até experiências historicamente definidas como paranormais, né? A exemplo da clarividência, como ter acesso a eventos distantes, né, acontecimentos distantes, sem que eu possa acessar essas informações por uma via conhecida, né? Quer dizer, eu não tive acesso pelo celular, eu não vi isso pela internet ou pela TV, mas eu tenho acesso intuitivamente ou por uma visão ou coisa assim de um acontecimento distante, ou experiências telepáticas em que as pessoas parecem ter estabelecer algum tipo de conexão umas com as outras, em que eu tenho acesso a sentimentos ou pensamentos dessas outras pessoas, mesmo a grande distância, né? E depois verifico que, de algum modo, aquilo que aquela pessoa estava passando tinha conexão com aquilo que eu estava sentindo naquele momento, premonição, ou também chamada precognição, né? Em que eu pareço acessar eventos que ainda vão acontecer, coisas que estão no futuro, mas eu tenho acesso, de algum modo, a isso por meio de imagens ou intuições ou alucinações auditivas, não importa, os canais, as vias são muitas, né? Mas são experiências que caracterizam aí esse universo da experiência religiosa e espiritual. E há outros termos que foram sendo criados ao longo do tempo para dar conta dessas experiências. Experiências místicas, experiências transpessoais, alguns usam o termo experiência anômala, que não é um termo patologizante, não tem esse caráter de considerar como patologia, mas no sentido de alguma coisa que escapa a certas concepções científicas estabelecidas ou mesmo a certas expectativas sobre como a realidade funciona, então é anômalo nesse sentido. Então, há muitos termos que podem ser utilizados, né? Bom, como eu dizia, essas experiências elas são muito prevalentes, né, na população. Então, tanto em pesquisas internacionais quanto nacionais, né, aqui no Brasil, mostram a alta prevalência dessas experiências, diversas delas, né? Então, levantamentos realizados nos Estados Unidos, por exemplo, no Reino Unido, mostram que aproximadamente um terço dos respondentes relata ao menos um tipo de experiência dessas, né? No Brasil, esse número varia entre 80% a 100% dos respondentes numa mesma pesquisa. Então, isso mostra o quanto isso é comum. Alguém, em algum momento, já passou por coisas desse tipo na sua vida, uns com mais intensidade, mais frequência, outros com menos. De acordo com o Andrew Greeley, que foi um estudioso dessa temática, né, escreveu um livro todo narrando essa sociologia das experiências espirituais, ele vai dizer que a maioria da população teve alguma experiência desse tipo, uma minoria substancial teve mais do que apenas uma experiência ocasional, e uma proporção respeitável da população tem tais experiências frequentemente.
né? Então, essa história de que isso ficou para trás, que isso é passado, não é verdade, né? A questão é que, muitas vezes, essas experiências não são acolhidas socialmente, porque a sociedade mudou, a cultura mudou, as pessoas nem sempre compartilham isso umas com as outras, a não ser muitas vezes no contexto mais privado e restrito de um grupo religioso ou de um grupo filosófico ao qual essa pessoa pertença, ou eventualmente para pessoas com quem ela tenha confiança, até porque a gente sabe que muitas vezes relatar algumas dessas experiências que podem realmente parecer muito estranhas para aqueles que não as vivenciam, pode até ser entendido como um sinal, como um indicativo de transtorno mental, né? Mas é curioso observar que a experiência religiosa é, na verdade, um objeto fundamental de estudo da psicologia, né? E quem está dizendo isso não sou eu, quer dizer, quem está dizendo isso são os pais fundadores desse campo, né? Então, autores como Theodore Flournoy, William James, Carl Gustav Jung, James Loiba e tantos outros mantinham um interesse científico genuíno pelas experiências religiosas e espirituais. Então, esses autores entendiam, né, que estudar isso era fundamental, né, para se entender o ser humano, para se entender a mente humana, que isso não poderia ser negligenciado, que nem todas essas experiências poderiam ser reduzidas a processos patológicos, né? Então, durante boa parte do século XX, a primeira metade do século XX, havia uma ideia entre os psicólogos, entre os psiquiatras, entre os profissionais da área psi, havia uma ideia muito difundida de que essas experiências ou eram fantasias descabidas ou eram patológicas, eram sinais de neuroses, de psicoses e assim por diante. Muitos estudos relacionavam essas experiências à histeria, à neurose obsessiva e assim por diante. Freud foi, de fato, um autor que contribuiu muito para se estabelecer essa conexão, né? Uma vez que ele teve tanta influência, foi tão importante na psicologia, sobretudo ali durante o século XX. Então, essa visão ela se tornou bastante comum, mas é importante observar que no final do século XIX e começo do século XX, alguns daqueles pensadores que estavam formatando, estabelecendo esse campo, tinham uma visão diferente, né? Mas eles não estavam estudando essas experiências como quem quer comprovar uma religião, uma visão filosófica particular. Eles estudavam isso porque eles entendiam que, se isso é tão comum entre as pessoas, ou mesmo em casos de experiências mais excepcionais, né, elas devem ter alguma coisa importante a dizer sobre a natureza da mente e da consciência. Então, eles entendiam que nem sempre elas estavam relacionadas a sintomas psicopatológicos, né? Diferentemente de outros autores que o seguirão nessa toada mais crítica, né? Eles reconheciam que essa era uma explicação limitada e que as experiências espirituais possuiriam tanto um potencial heurístico quanto um potencial transformador e de promoção da saúde mental. O que é heurístico aqui? Elas são fontes de informação sobre a mente humana, são fontes de informação sobre a realidade, né? Então, a experiência espiritual, religiosa, ela não é simplesmente uma distorção da realidade, mas ao contrário, algo que pode nos servir como uma ponte, uma via régia, né? Da mesma forma que os sonhos na psicanálise, que os sonhos no trabalho do Freud, essas experiências seriam como uma via régia para os mecanismos de funcionamento da mente, da consciência. Então, estudar isso era fundamental se a gente quer entender o que é o ser humano. É curioso, por exemplo, que quando James escreve As Variedades da Experiência Religiosa, o subtítulo da obra é Um Estudo da Natureza Humana. Né? Então, ele entende que estudar as experiências religiosas é oferecer condições melhores de entendermos o ser humano. Então, isso foi um salto muito importante, porque saía desse viés exclusivamente teológico, desse viés exclusivamente religioso, para trazer o estudo da religiosidade, sobretudo das experiências espirituais, místicas, para o campo científico. Então, o James vai inaugurar, vai ajudar a inaugurar esse campo de estudos, né? E não eram, é importante observar, como eu já disse, né?
o James e todos esses, Jung, né? O Jung estudou profundamente o simbolismo religioso, as várias expressões religiosas, né? Eles não eram só psicólogos, eram eruditos, né? Então trafegavam entre várias áreas e, portanto, tinham um conhecimento da temática da religiosidade e espiritualidade que é incomum hoje entre os psicólogos. Isso é muito incomum entre os profissionais de saúde mental, que têm uma formação muito mais voltada para as próprias questões profissionais, né, ou conhecimentos científicos mais limitados àquilo que se desenvolveu ao longo aí do tempo, do que propriamente a se estudar, a se ter essa visão mais ampla do ser humano, interdisciplinar, né, diversa, que permite o diálogo com outras áreas, etc. e tal. Então, isso não era o caso desses pensadores, né? Até porque a psicologia não havia se estabelecido plenamente ainda como um campo científico, e essas pessoas traziam de outras áreas também as suas contribuições. Bom, vamos entrar rapidamente no trabalho do James, né, para a gente poder seguir até as pesquisas mais recentes. Eu acredito que ainda tem tempo, né, Milena? Estou até dando uma olhada aqui no horário para a gente não se atrasar. Acho que tem quase mais ou menos meia hora já, né? Uhum. Maravilha. Bom, o James então escreve que na verdade foi uma série de conferências que ele deu, né, e que vai se tornar o livro As Variedades da Experiência Religiosa, né, que é uma obra fundamental no campo da psicologia da religião e áreas relacionadas, né. O James ele vai nesse livro estabelecer muitas discussões, debates, temas que mais tarde outros psicólogos da religião vão também abordar, vão também discutir, né? Ele é reconhecido como um dos mais importantes pioneiros nessa área. É importante trazer essa citação do professor Ralph Rudd, que é contemporaneamente uma referência no estudo das experiências místicas, né? Ele vai dizer: nem as doutrinas, nem os dogmas da religião interessaram James. Foi para a própria vivência religiosa que James voltou seus interesses ao definir o que era, até aquele momento, um campo de pesquisa inexistente, o da experiência religiosa. Então, não interessava ao James, esse já é um dado importante de início, não interessava ao James entender os aspectos institucionais, coletivos da experiência religiosa, espiritual. O que ele queria entender, de fato, era a vivência dos indivíduos, a vivência direta com essa dimensão divina, sagrada, transcendente, seja lá como nós vamos definir. E nesse sentido, alguns vão dizer, inclusive o próprio professor Ralph Rudd vai dizer, que o James era, de certo modo, um precursor daquilo que hoje nós chamamos de espiritualidade, do campo de estudo da espiritualidade, né? A definição, inclusive, a gente vai ver daqui a pouco, que o James dá para a experiência religiosa é muito parecida com aquilo que vários outros autores vão definir hoje como sendo espiritualidade, né? Eu já falei sobre o subtítulo da obra, né, que foi baseada nas suas Gifford Lectures, e James ponderou que a discussão dos aspectos neurofisiológicos da experiência religiosa não conduziria invariavelmente a um reducionismo fisicalista, uma vez que processos orgânicos e fisiológicos acompanham toda e qualquer experiência humana, né? Então, entender os aspectos neurofisiológicos das experiências religiosas espirituais não é negar a sua dimensão eventualmente metafísica, eventualmente teológica. Simplesmente porque não há experiência humana que não ocorra sem que esses processos estejam ocorrendo também, né? Então, uma vez estando neste mundo, nesta vida, vivendo aqui, todos esses processos eles vão estar atuando e, portanto, compreendê-los na sua relação com as experiências religiosas e espirituais pode ajudar a elucidar essas experiências. Mas ele se opunha, por outro lado, ao que ele chamou de materialismo médico. O materialismo médico era essa ideia, segundo James, de que você pode reduzir
as experiências religiosas e espirituais a processos orgânicos definidos, a processos físicos definidos no cérebro, no corpo e assim por diante, negando, portanto, uma visão mais ampla dessas experiências, negando seus aspectos sociais, culturais e, eventualmente, até metafísicos. O James, alguns vão questionar, por exemplo, se as variedades da experiência religiosa era uma obra exclusivamente de psicologia, porque alguns vão dizer que ela se aproximava de uma obra de teologia, porque o James, ele muitas vezes, ele se abria, ele era um pensador muito livre, né? O William James ele tinha uma postura de muita abertura, então ele não estava ali no papel de alguém que iria questionar as experiências espirituais das pessoas, dizendo que essas experiências são só patologias, ou distúrbios, ou desvios, ou algum mau funcionamento cerebral, como outros autores da época queriam trazer, né? Joseph Jastrow, por exemplo, também um dos pais fundadores da psicologia, ajudou muito a divulgar a psicologia científica naquele momento, era um crítico de muitas coisas que o James defendia, né? Ele achava que era possível reduzir as experiências religiosas e espirituais a distúrbios perceptivos, alterações da percepção, etc. e tal. E o James questionava tudo isso. O James ele era muito aberto, né? Às alegações que as pessoas traziam. Ele vai dizer que por vezes essa experiência de contato com Deus ou com uma dimensão divina ou transcendente, seja lá como as pessoas vão definir, ela é tão intensa, ela é tão real para aqueles que a vivenciam, que seria injusto, seria inadequado negar a essas pessoas a possibilidade de que o seu relato seja verdadeiro. Então ele era muito aberto a considerar essas várias dimensões. E aí, nesse sentido, era um crítico do materialismo médico, do reducionismo fisicalista, né? Bom, havia essa centralidade na experiência, mas o que o James chamava de experiência religiosa, né? O que era religiosidade para ele? São os sentimentos, atos e experiências do indivíduo em sua solidão, na medida em que estão relacionados com o que quer que ele possa considerar o divino. Essa definição é muito interessante, ela realmente lembra uma definição de espiritualidade, né? Porque, em geral, e de uma forma genérica, nós poderíamos entender a religião como essa dimensão mais institucional, a doutrina, os rituais, essa dimensão mais externa, vamos dizer assim, né? Mas a espiritualidade seria essa forma com que cada pessoa vivencia essa relação com essa dimensão do sagrado. Alguns pela via de uma religião definida, outros não, né? Outros muitas vezes sem ser membros de uma religião específica. Veja que aqui o James vai dizer que são esses sentimentos, atos e experiências do indivíduo em sua solidão, quer dizer, é a experiência desse indivíduo com essa outra realidade, né? Independentemente se isso é mediado por essas configurações institucionais, ritualísticas e assim por diante. Na medida em que estão relacionados com o que quer que ele possa considerar o divino. Isso é importante, porque para o James, o divino aqui não é só aquilo que muitas religiões dizem, não é só uma realidade sobrenatural de um Deus onipresente, onipotente, onisciente, ou deuses diversos, ou crenças específicas de cada religião, também aquilo que eu posso entender como divino. Né? É aquilo que eu considero como essa realidade última, como essa verdade a qual eu devo me colocar de forma séria e solene. Né? O James usava essas palavras. Né? Essa outra realidade maior e mais ampla, a qual eu me coloco em devoção, de forma solene, séria. Né? Então, essa preocupação com essa realidade última das coisas. E, nesse sentido, portanto, para algumas pessoas, isso é que vai ser o divino. Isso pode variar, às vezes, para pessoas até que não são propriamente membros de uma religião, mas as religiões encarnam isso de um modo muito característico. Né?
Ele fazia uma distinção, então, entre a vida religiosa comum e a experiência dos místicos e profetas, dos fundadores de religião, né? A vida religiosa comum é essa vida da pessoa que vai à igreja, que vai a um contexto religioso, que segue ali as normas, a disciplina, a ritualística religiosa, que tudo isso é religião, efetivamente. A ciência da religião estuda isso dos seus pontos de vista diversos, sociais, históricos, geográficos, econômicos e assim por diante. Mas para o James isso não era o que interessava a ele. Era realmente essa vivência primordial. Para o experienciador, sua relação com Deus, ou com o que quer que ele ela defina como transcendente ou divino, é algo real. Trata-se daquilo que James denominou de qualidade noética, a sensação de que o conteúdo de uma vivência religiosa intensa pode muitas vezes parecer mais real do que a experiência cotidiana do indivíduo em seu estado usual. Ele se sente impelido, assim, a dar ouvidos à informação que aquela experiência carrega. Né? Então, é algo que se impõe à pessoa de tal modo, a força daquela experiência, que ela não. E é isso que, segundo James, vai explicar por que tantas pessoas, muitas vezes impelidas por essas vivências, colocaram-se numa tarefa, numa missão de transmitir certos valores às pessoas, de se dedicarem a uma causa que talvez, de um ponto de vista externo, parecesse maluca, parecesse excêntrica, parecesse fora das normas, né? Mas que, no entanto, continha um elemento transformador importante. Muitas dessas pessoas deram origem a doutrinas e a visões de mundo que mudaram a face da humanidade. Né? Basta a gente pensar nas religiões abraâmicas, né? Cristianismo, islamismo, judaísmo e tantas outras religiões, budismo, tantas outras doutrinas que às vezes alguns vão considerar mais filosóficas, mais religiosas, enfim, mas que ajudaram a transformar não só sociedades específicas, mas muitas vezes várias outras pessoas e sociedades ao longo da história, né, com suas variações, com suas transformações, com todos os processos que surgiram, mas foram fundamentais. É daí que o James, então, faz uma distinção importante entre as origens da religião e os seus frutos, né? As origens da experiência religiosa e os seus frutos. Ele era um crítico de algumas ideias psicanalíticas, freudianas, por exemplo, que tendiam a colocar a experiência religiosa como uma experiência regressiva, como um retorno a uma experiência primordial, por exemplo, de fusão com a figura materna, né? Certas experiências místicas, oceânicas, muitos psicanalistas vão interpretar nesses moldes regressivos, e o James era um crítico disso, porque ele dizia que isso pode até ter sido, em algum grau, as origens dessa experiência. Não há experiência humana, quer religiosa, espiritual ou não, que não passe pelas nossas entranhas, pela nossa sombra, pelos nossos aspectos mais negativos, mais mórbidos, né? Isso é do ser humano. Mas essas origens, por mais complexas que elas sejam, não mudam o fato de que os frutos dessa experiência podem ser positivos, né? Então, não se deve focar apenas nas origens, mas ter essa visão prospectiva, né? Essa ideia do James, ela influenciou muito o trabalho do Jung. O Jung fazia uma distinção entre o que seria um método analítico redutivo, que volta ao passado, recolhendo na história, na infância, na vida do indivíduo, elementos que ajudem a entender a sua experiência atual, mas também o Jung falava de um método sintético construtivo de análise dos sonhos, de análise dos produtos do inconsciente, que era de ver o que esses processos apontam, qual é o futuro, qual é o potencial que eles trazem em si. As origens, se nós olharmos sempre as origens, o ser humano sendo um ser contraditório, né, sendo um ser complexo, obviamente que nós vamos encontrar ali muito de escuridão que nos desanimaria, mas aquilo pode ser o começo de alguma coisa que no futuro vai se tornar algo surpreendente. Então é preciso olhar não as origens, não as raízes apenas, mas os frutos, né? Isso é fundamental. Pode parecer loucura para alguns, mas mudou a face da humanidade. Então como é que você explica isso, né?
Não me refiro agora, aqui é a citação do James, né? Não me refiro agora ao crente religioso comum, que segue fielmente as práticas religiosas convencionais do seu país, seja ele budista, cristão ou maometano. Sua religião foi feita para ele por outros, comunicada a ele pela tradição, reduzida a formas fixas pela imitação e conservada por hábito. Pouco nos aproveitaria estudar essa vida religiosa de segunda mão. Essa é uma ideia que depois outros psicólogos, cientistas da religião vão criticar, porque achavam que o James estava tendo uma visão muito individualista da religião, negligenciando seus aspectos sociais, culturais, históricos. Isso foi objeto de crítica, né? Mas ele é assim que ele via, de fato, a importância da vivência religiosa e espiritual. No sentido, pelo menos, a religião pessoal se revelará mais fundamental que a teologia ou eclesiastismo. Depois de estabelecidas, as igrejas passam a viver de uma tradição de segunda mão. Mas os fundadores de cada igreja deveriam poder originalmente a sua comunhão direta e pessoal com o divino. Né? Eu vou passar um pouco, gente, para que nós não nos alonguemos só na parte do James, que por si só é muito interessante. Né? O James é um autor riquíssimo, né? Que deveria ser mais estudado e mais resgatado. Há uma tradução, inclusive, das variedades da experiência religiosa do James para o português, editora Cultrix, se não me engano, e que vale muito a pena ser lida, né? James reconheceu suas experiências nas experiências religiosas os mesmos processos psicológicos observados em outras experiências humanas, embora moldados por crenças e práticas específicas de uma religião. Conquanto certas emoções ou atitudes sejam frequentemente associadas à dimensão da religiosidade, como a adoração, a compaixão, a caridade, a esperança e o perdão, em tese, diversas sensações, sentimentos ou eventos podem ser interpretados como religiosos por pessoas e religiões diferentes. Então, para o James, na verdade, a experiência religiosa ela não é uma experiência diferente de todas as outras experiências humanas. Ela não vai envolver sentimentos diferentes das outras experiências. A alegria que eu vou sentir quando eu tenho uma vivência de êxtase religioso é a mesma alegria que eu posso sentir com uma realização profissional, ou pessoal, ou amorosa. A tristeza que eu vou sentir quando eu percebo a minha condição pequena como ser humano diante da vastidão do universo ou do poder divino, ela também não é diferente da tristeza que eu vou ter com as minhas, com os meus conflitos, com as minhas questões usuais, cotidianas. Mas ela vai ser, ele vai dizer, uma experiência, um sentimento muito mais intenso, muito mais destacado, vai se destacar em relação aos demais. No indivíduo fortemente religioso, essas mesmas emoções se expressam numa intensidade específica, que só a religiosidade pode oferecer. Uma força, uma resignação, uma disciplina só vistas religiosamente, por vezes atingindo as raias da excentricidade. Então, a experiência religiosa não envolve emoções diferentes das outras vivências humanas, mas experiências que são muito mais intensas e que nisso levam o ser humano além de si mesmo, em prol de causas e objetivos e tarefas que essa pessoa ordinariamente não seria talvez capaz de cumprir, não seria capaz de realizar. Mas por meio desse sentimento e dessa busca, ele vai ser capaz de fazê-lo. Então, ele até especulava aqui, de certa forma, flertando com uma perspectiva evolucionista, né? Ele flertava com essa ideia de que a religiosidade ela é como ela permite que o ser humano vá além de si mesmo, né? Essas experiências permitem que o ser humano ganhe forças e realize coisas que ele ordinariamente não faria. E isso pode ser uma forma de levar a espécie humana adiante. Deve-se avaliar os ensinamentos religiosos e espirituais por seus frutos. Isso eu já acabei de falar, podemos passar adiante. James propôs uma distinção entre o religioso de mente saudável, healthy-mindedness, sempre otimista, positivo, e a alma doente, sick soul, perturbada pela melancolia e angústia, variando as formas de expressão da religiosidade conforme cada perfil, né? Então ele vai dizer que algumas pessoas, na verdade isso é muito interessante e vai influenciar depois, né, o trabalho do Jung. O Jung, quando escreve os tipos psicológicos, né,
fazendo ali um levantamento dos vários tipos de personalidade que ele identificava no seu trabalho clínico, né? Que ele identificava no contato com várias pessoas, o extrovertido, o introvertido, o tipo intuitivo, sensação, etc. Toda a teoria tipológica, né, do Jung, quando o Jung cria essa teoria, ele se baseia em parte no James. O James é discutido entre os autores que influenciaram a tipologia do Jung, né? O que o James está querendo dizer aqui? Bom, se a experiência religiosa ela atravessa a nossa mente, o nosso psiquismo, né? Então vai atravessar a nossa personalidade. Então algumas pessoas vão viver essa religiosidade de um modo e outras pessoas vão viver isso de outro modo, né? Então, uns vão viver de uma forma positiva, otimista, né? Então, são aquelas pessoas que acham que nada vai dar errado, têm uma fé quase que inabalável. Quando você diz a elas, olha, mas tem esse problema, tem esse conflito, a pessoa, eu não quero ouvir, eu não quero saber, eu acho que vai dar certo, eu não quero saber de notícias negativas, ela analisa as coisas sempre por essa ótica otimista e positiva, né? Mas há também um outro tipo, que é aquele que analisa tudo pela depressão, pela tristeza, que sente as coisas muito mais profundamente, né? E que se deixa levar por esse sentimento, por essa percepção, por essa sensibilidade, que é o que o James vai chamar de sick soul, né? Que vive essa religiosidade com uma percepção muito aguda da condição humana, que é uma condição de miséria, que é uma condição de sofrimento, que é uma condição de expiações, né? Então, percebe essa consciência e se regozija, de certa forma, até mórbida, nessa condição. Mas era, todavia, segundo James, ele entendia que é na alma doente que ele identificava uma compreensão mais acurada sobre a condição humana, indicando que mesmo em seus níveis mais sombrios, eventualmente até, em alguns casos, resvalando com o patológico, a religiosidade ainda evidenciaria seus frutos. Então veja como ele era um pensador de mente aberta. Ele não está preocupado aqui em dizer quem é melhor ou pior, ele não está estabelecendo uma distinção valorativa. Ele está dizendo que são formas diferentes de vivenciar a religiosidade e a espiritualidade. Uns vão viver de um jeito, outros vão viver de outro, e cada qual tem a sua contribuição, vamos dizer assim, o seu quinhão. E talvez esses que sejam de algum modo mais sejam vistos, né, como sendo mais próximos dessa melancolia, dessa tristeza, têm, no entanto, uma percepção das coisas mais condizente com a própria natureza da realidade. Bom, isso é um grande resumo, né? Há muitas outras coisas que a gente poderia discutir do trabalho do James, mas mostra um pouco da grandiosidade, né, das suas ideias. Mas o que aconteceu ao longo do tempo, né? Como essas visões do James foram se alterando, outras perspectivas foram nascendo, o que aconteceu ao longo do tempo? Bom, como eu havia mencionado, o James, de certa forma, inaugura aquilo que mais tarde vai ser entendido como a psicologia da espiritualidade, pela própria definição que ele tinha de experiências religiosas espirituais, né? Então, aquilo que era de início uma psicologia da religião, né, como também Flournoy e outros pensavam, hoje é entendido como uma psicologia da religião e da espiritualidade. Já não é mais possível, né, nos dias de hoje, pensar só em religião, religiosidade, porque cada vez mais as pessoas vivenciam essa relação com o que quer que elas definam como divino, sagrado, transcendente, fora muitas vezes de um contexto religioso. Há até alguns contextos, alguns países, né? Tenho, por exemplo, um colega, o professor Thomas Lindgren, da Suécia, que ele defende essa ideia de que, na verdade, ele fala de como isso acontece lá, muitos autores já não usam mais o termo psicologia da religião, falam em psicologia do sentido, né? A atribuição de sentido, de propósito às coisas, porque às vezes um ateu, né, ou alguém que não tem uma religião definida, ainda assim tem uma espiritualidade, ou ainda assim atribui sentido às coisas de modo distinto de um religioso, mas o faz de qualquer modo. Então, essa mudança, eu acredito, veio para ficar, de certa forma, a importância de se pensar a espiritualidade.
Essa analogia que existia no início, né, dessas experiências com patologia, mudou. Hoje é muito mais uma analogia com a saúde, né? Então, muitos psicólogos, psiquiatras, profissionais de saúde estudam quanto essas experiências podem ser transformadoras, trazer bem-estar para as pessoas, né? Não só o seu aspecto negativo. Então, houve uma transição desse modelo de analogia com o patológico para um modelo de analogia com a saúde. Também o James, ele tendia, veja a definição dele, né? Ele olhava o indivíduo na sua solidão. Essa visão também foi muito questionada, né? Muitos psicólogos, por exemplo, o professor Belsen, né, o Jacob Belsen, vai defender uma psicologia cultural da religião, ou seja, uma psicologia que pensa não só o indivíduo, mas os grupos, os coletivos, né, que pensa o indivíduo nessa dialética com a sociedade, com a história, né? Então, isso também foi algo que passou a ser mais explorado, mais trazido ao longo aí da história da psicologia, depois desses desenvolvimentos iniciais, que não eram só do James. O Jung também trazia muitas ideias semelhantes, Flor Noir, James Loiba e tantos outros. ênfase na teoria versus ênfase no empírico. Então, aqueles primeiros autores eram grandes teóricos, filósofos, né, que tinham modelos grandiosos sobre a mente, relacionavam isso com antropologia, com sociologia, com filosofia, com teologia. O Jung estudava grandes teólogos, pensadores, James também, Freud estudou muito a mitologia e vários outros campos, e criavam esses grandes sistemas de pensamento. Hoje não, hoje a psicologia da religião ela se tornou uma área muito mais empírica, muito mais voltada à pesquisa de campo, a coletar dados, a analisar dados, é menos teórica, né? Quer dizer, existem grandes modelos teóricos, mas esses modelos eles não têm a mesma característica desses sistemas universalistas, grandiosos, né, que pareciam quase explicar tudo, né? O Freud queria explicar desde das neuroses que ele analisava com seus pacientes, até o mal-estar na civilização, o futuro da religião, as origens da civilização humana. Ele queria abarcar tudo num bolo só. E hoje mudou-se isso, os psicólogos voltam-se a questões mais específicas, sem aquelas mesmas pretensões grandiosas, talvez até muitas vezes megalômanas daqueles primeiros pensadores. E também cresceu muito nos últimos tempos o campo da ciência cognitiva da religião e da psicologia evolucionista, que buscam entender como essas experiências se relacionam com processos biológicos definidos, com a evolução da espécie, se baseiam muito na teoria da evolução, né? Então, cria-se cada vez mais um modelo biocultural da religião e a psicologia é chamada para contribuir também nesse debate, né? Sobretudo a partir das ciências, das perspectivas mais cognitivistas. Também passou-se a entender a experiência religiosa de uma forma muito mais psicossocial, né? Não apenas o indivíduo na sua solidão, talvez o James se inspirando na visão de Jesus no Monte das Oliveiras, esse indivíduo na sua solidão, lidando com as tentações, com os desafios, com a vivência com esse sagrado, e passou-se a olhar mais a experiência religiosa como uma construção social, cultural, né? Então, o Sundin falava muito sobre como os papéis que inclusive esses grandes personagens bíblicos, grandes personagens das religiões, da história das religiões, vão servir de modelo para que as pessoas hoje construam a sua conduta, o seu comportamento, né? Então são como referências que vão guiar a construção desses papéis sociais. Obrigado. Ao mesmo tempo, essas experiências elas estão dentro de um quadro de referência cultural. Né? Elas não surgem do nada, elas surgem dentro de uma sociedade definida, com crenças, valores definidos e que vão influenciar, vão moldar o conteúdo dessas experiências. Portanto, não é possível olhar apenas sob a ótica do indivíduo, né? Aspectos psicodinâmicos, aspectos individuais. É preciso considerar a importância da linguagem e da aprendizagem social, né? A gente sabe, por exemplo, em contextos umbandistas, como é fundamental a tradição, esse contato com pessoas que já têm mais tempo de prática de mediunidade, para que as pessoas aprendam
como é esse processo. Então, isso é vivido num processo de aprendizagem em grupo, não é uma coisa unicamente de uma pessoa sozinha, né, na relação com esse sagrado e com esse divino. E ele fala de como as práticas de alteração de consciência e tudo mais vão ajudar a fazer essa transição de fase, uma mudança de fase, de uma condição mais profana do cotidiano, né, para essa dimensão do sagrado. Então, as pessoas elas vão alterando ao longo de um mesmo dia entre essas dimensões e o contexto religioso ajuda essas pessoas a fazerem essa mudança de mentalidade de um contexto para outro. Também as pesquisas experimentais avançaram muito, então estudos neurofisiológicos, a psicologia transpessoal contribuiu muito nesse sentido, né, com interesse pela meditação, né, pelas práticas contemplativas, e desde da segunda metade, do início da segunda metade do século XX, que muitas pesquisas sobre os processos neurofisiológicos relacionados a práticas contemplativas, meditativas, foram realizados desde então. E outras experiências foram sendo também submetidas a esses mesmos parâmetros, né? Então, as experiências de dom de línguas, dons de Espírito Santo, mediunidade, tantas outras vivências foram submetidas a avaliações em que as pessoas tinham a sua atividade cerebral mapeada, né, por técnicas de neuroimagem, eletroencefalograma e assim por diante. A pesquisa com psicodélicos, né, então a tentativa de entender como certas substâncias elas podem produzir nas pessoas experiências que elas vão interpretar, vão atribuir como espirituais, como místicas, como religiosas. Então, muito essa área tem crescido nos últimos anos, né? A pesquisa com psicodélicos, que sofreu muita discriminação no passado, mas tem agora retomado, né, a sua força, muito contribuindo para os estudos acerca da natureza da consciência. Estudos usando a hipnose para tentar, de algum modo, produzir condições que facilitariam a ocorrência de certas experiências religiosas e espirituais, estudando isso num contexto experimental, e as implicações para a saúde e para o bem-estar, né, que a gente sabe que essas experiências têm implicações importantes para a saúde, isso tem sido investigado, buscando-se inclusive o diagnóstico diferencial entre experiências patológicas e saudáveis. É possível treinar uma experiência religiosa, né? Então, a professora Tanya Luhrmann escreveu esse livro, Quando Deus Responde, né? When God Talks Back, que conta um pouco de como ela foi entendendo em contextos evangélicos o quanto a prática da oração, de um certo tipo de oração imagética, ajudava essas pessoas a visualizarem mais facilmente Jesus, a visualizarem mais facilmente essa relação com o sagrado, com o divino. Então, a importância dos fenômenos de absorção, né, em que você, por meio de certas práticas de contemplação, de oração, etc., você exercita a sua mente para entender certas coisas, né, para acessar determinados conteúdos e tornar essa relação com essa dimensão do sagrado, do divino, mais presente, mais intensa. Então, ela começou a estudar os mecanismos cognitivos envolvidos nesses processos, né? E também o papel da aprendizagem social, mostrando que a experiência religiosa ela pode ser aprendida, ela pode ser transmitida, né, por meio da tradição, de modo que as pessoas possam acessar isso, as tradições vindouras possam acessar isso, né? E mais recentemente, a professora Ann Tavis criou um inventário, a professora dos Estados Unidos, a reconhecida estudiosa das experiências religiosas, espirituais, ela criou um inventário de experiências não ordinárias, né, que avalia uma série de experiências diferentes, algumas delas definidas como religiosas, outras talvez não. São experiências humanas diversas. A partir desse questionário, ela pretende avaliar qual é a relação entre cada uma dessas experiências, o quanto elas se aproximam umas das outras, quais seus correlatos eventuais. Então, é um inventário muito interessante que tem sido desenvolvido. Eu tenho colaborado com a professora Ann Tavis no sentido de traduzir esse inventário para o português e colaborar em validações disso, né? Então, é um questionário com o objetivo de reunir informações sobre a prevalência e o tipo de experiências percebidas
como incomuns ao longo das culturas, bem como o seu significado e valência, ou seja, o quanto as pessoas entendem essas experiências como positivas, negativas e assim por diante. O INOE, como é o nome desse inventário, separa experiências de avaliações. Então, ele estuda separadamente os relatos das experiências e as interpretações, as atribuições que as pessoas fazem para essas experiências. Se ela acha que aquilo é um fenômeno divino, se ela acha que aquilo é porque ela fez uso de alguma substância psicoativa, se ela acha que aquilo é fantasia. Então, ela separa as atribuições das experiências de modo a entender em que medida, inclusive, a forma como as pessoas interpretam essas vivências vão moldar as próprias características dessas vivências, né? Para terminar, eu deixo aqui a referência de um artigo que eu escrevi com o professor Stanley Krippner, né, sobre experiências anômalas. Foi uma grande revisão de literatura que nós fizemos, mostrando, estudando essas experiências ao longo de diferentes culturas e apresentando questões teóricas e desafios metodológicos a serem enfrentados no estudo dessas experiências, né? Então, quem tiver interesse, eu posso depois compartilhar esse artigo, no qual eu me baseei em parte, né, para construir essa apresentação. Eu agradeço muito a atenção de todos, espero não ter passado demais o tempo, e estou à disposição para os debates, para responder as perguntas. Muito bem, muito obrigada, Everton, pelas contribuições. Maravilhoso, né? Assim, tu trouxesse vários elementos aí significativos em termos históricos, conceituais, né? A própria questão das fenomenologias da experiência, das experiências, de certa forma, né? Então, a gente agradece por todo esse contexto. Claro que acho que suscita muitas perguntas, porque é um assunto muito amplo, né? Tem várias questões que a gente poderia adentrar com maior profundidade. Então, assim, também pensei em algumas perguntas aqui, mas vou priorizar o que o pessoal perguntou aqui pelo chat, e aí a gente vai conversando, tá? Primeira questão, assim, que falaram, já acho interessante colocar, pediram o teu trabalho, se tu puderes enviar, e os slides, se poderiam ser compartilhados. Então, não sei Claro. se tu preferias, se de repente o pessoal te envia e-mail, ou tu me envia e eu Eu disponibilizo aqui a posso, acho que, questão. enviar para ti e talvez o pessoal repassar, ou quem quiser também mandar um e-mail para mim. Eu até coloquei o e-mail na apresentação, não sei se todos conseguiram acessar, mas ou contatando a mim ou a própria Milena, eu estou à disposição, eu posso fazer, compartilhar. Se eu não responder de pronto, na correria, em algum momento eu vou responder. Sim, então de repente o pessoal escreve para ti ou para mim, né? Vou colocar o meu e-mail aqui também, não tem problema, qualquer coisa a gente repassa, né? Então, já vou escrever aqui. Então, uma questão aqui que o pessoal trouxe, deixa eu pegar a primeira aqui, que falaram sobre a questão da energia, né? Perguntando sobre se o autor, acredito que esteja falando do William James, que na hora que a pessoa colocou a pergunta, acredito que era de quem tu estavas falando, não aprofundou ou deu tônica nas questões de energia e sua interpretação. Tem alguma questão, Everton? O James, na verdade, ele estudou, pegando o livro, eu recomendo que vocês leiam o livro As Variedades da Experiência Religiosa, né? Apesar de alguns trechos serem mais difíceis, talvez, de leitura, para quem não tem uma proximidade com o próprio trabalho do James ou com a área mais ampla da psicologia da religião, mas acho que ali é possível ter uma ideia de como ele pensava sobre essas questões. O James ele vai colocar que muitas vezes a forma de se definir esse divino, de se definir essa relação com essa dimensão espiritual, transcendente, ela vai atravessar várias características. Por exemplo, uma das coisas que ele falava era uma sensação de presença, né? Muito forte que algumas pessoas têm de estarem sob a presença de alguma coisa maior, mais poderosa que elas e assim por diante. Ele vai colocar isso como um dos elementos um dos elementos fundamentais de muitas experiências religiosas. E ele traz ali, no livro, como exemplo, né, experiências que as pessoas têm, que talvez elas até designassem de outras formas, né?
por exemplo, o que a gente conhece na psiquiatria como a paralisia do sono, né? Experiências próximas do sono, e etc. e tal. E ele vai dizer também, nessa em relação a essa questão da energia, que muitas vezes essa forma de definir esse divino ela vai ser muito abstrata, ela vai mudar muito de uma pessoa para outra. E algumas pessoas vão definir desse modo, como se fosse uma energia, ou como se fosse uma luz, ou, quer dizer, vão usar de termos que tentem se aproximar dessa realidade. O James vai dizer que muitas dessas tentativas, elas são, em alguma medida, falhas, porque elas não captam, de fato, aquilo que está acontecendo. Há um elemento importante das experiências místicas para o James, que esse elemento, elas são inefáveis, né? A inefabilidade. Então, o que isso significa? Que você passa por isso e você tenta comunicar para outras pessoas aquilo que você está vivendo, mas você não consegue plenamente, porque é algo muito subjetivo, é algo que está no campo da vivência pessoal. Então a gente vai usar os termos que melhor se aproximem daquilo que nós estamos vivenciando. E para muitas pessoas, o termo energia, isso é muito curioso, ele define muito bem essa vivência espiritual, essa vivência que as pessoas têm, né? É a forma que algumas encontraram. Mas será que é uma energia mesmo? Qual é a natureza dessa energia? O que é que está em jogo, né? Eu acho que é importante entender que ela capta um pouco do dinamismo dessas experiências, dessas vivências. Mas o James vai dizer, há sempre uma lacuna, no sentido de que a gente não tem uma compreensão total ou plena e busca análogos, né, na realidade, no mundo físico, até para tentar dar conta disso. Essa questão da inefabilidade da experiência realmente, né, Everton, acho que isso é muito único, assim, então realmente falar em energia, o que para um é energia, para o outro pode ser outra coisa, né, então Exato. acho que realmente mas aí esse termo mesmo realmente é Mas curioso, porque mas é um eu termo a muito princípio não usado, li né? é, é muito usado sim, né, mas acho que o James especificamente vai trazer mais a questão da presença mesmo, né, eu Isso. acho. Hum, aqui, o João pediu, estudos, autores introdutórios da ciência cognitiva, da religião, se tu poderia citar, sugerir, enfim, acho que além da obra do James, das variedades, né, que a gente está falando ali da experiência religiosa, se tem outros, assim, mais introdutórios. O campo da ciência cognitiva da religião é um campo muito interessante, né? Eu particularmente tenho lá as minhas críticas também a esse campo. Eu acho que é um campo que traz realmente um olhar novo e que integra diferentes áreas, é uma área interdisciplinar, né? Mas por outro lado, também um campo que pode acabar resvalando eventualmente numa forma de reducionismo biologizante. Alguns autores dizem que não, vão dizer que, na verdade, esse campo, ele, por ser interdisciplinar, dialogar com antropólogos, sociólogos, ele tenta incorporar também elementos dessas outras disciplinas do conhecimento. Mas eu às vezes me questiono se conseguem fazê-lo da melhor forma. Existem vários autores nesse campo. Eu citaria, entre esses, Pascal Boyer, né, que é um autor que contribuiu de modo importante para se pensar os aspectos cognitivos, né, da religiosidade, também em diálogo com a psicologia evolucionista. Então, é um autor de referência. É importante mencionar que muitos desses autores não têm livros, não têm material traduzido em português. Vocês teriam acesso a isso em inglês. Há um livro que foi publicado no Brasil, se chama Psicologia Cognitiva da Religião, né? E que traz um pouco de alguns desses autores, algumas dessas perspectivas. É uma obra que poderia servir de referência. Há outros também, eu mencionaria, por exemplo, o trabalho do Robin Dunbar, que é um trabalho que estuda, por exemplo, como as práticas religiosas se relacionam com a vinculação social, vínculos sociais, e como isso, por sua vez,
está ligado a certos ganhos do ponto de vista evolutivo, né, para a espécie humana, né? Você tem autores diversos, os autores que criaram, por exemplo, a teoria dos grandes deuses, né? Então, as contribuições do Azim Sharif, as contribuições de tantos outros autores. Então, é um campo diverso. Eu acho que esse livro, Psicologia Cognitiva da Religião no Brasil, ele é uma boa referência para se introduzir nesse campo, né? Conhecer alguns dos autores, né, que trabalham nessa área. Lembro agora também do Justin Barrett, que é outro autor que também trouxe contribuições nesse campo. Eu posso depois até, para quem me procurar por e-mail, compartilhar esses nomes, enfim, de um modo mais claro, que eu talvez não consiga escrever aqui para vocês, né? Isso, acho que o teu e-mail ele está aqui no chat, então quem quiser pode olhar ali o e-mail do professor e conversar direto com ele, acho que fica mais interessante, né? Temos também a pergunta da Ana Paula Brum, que pede que tu comente, Everton, a tua experiência com pacientes que são estabilizados por medicação e têm experiência espiritual, porém confundidos por médicos, né, com um transtorno, enfim, né, como diferenciar dos pensamentos intrusivos da fase eufórica, né, do TAB. Essas questões clínicas, eu acho que elas são muito interessantes e são sempre um objeto de interesse, né? Todo mundo gosta de estudar esses assuntos, mas quer saber, afinal, como é que você usa desse conhecimento na prática clínica, né, com as pessoas. Na verdade, em primeiro lugar, a gente tem que entender que não existem guidelines, critérios já estabelecidos, né, que deem conta plenamente de um diagnóstico diferencial entre experiências saudáveis e patológicas, né? Existem algumas tentativas de estabelecer esses critérios de diagnóstico diferencial. Eu citaria entre esses esforços, dentro da própria psicologia transpessoal, o trabalho do próprio Stanislav Grof, né? Então, quando ele fala da emergência espiritual, lá no próprio livro que ele escreve com a sua esposa, Cristina Grof, eles vão tentar fazer realmente esse levantamento e separar o que seria uma experiência psicótica de base mais orgânica, de alguma coisa que tem mais uma característica de emergência espiritual. Muito inspirado nesses critérios, o professor Alexander Moreira Almeida, lá da Universidade de Juiz de Fora, vai também propor, com Edsel Cardenha, alguns critérios, né, de diagnóstico diferencial, mas apesar de muito úteis esses critérios, no sentido de diferenciar casos assim mais extremos, vamos dizer assim, né? Existe sempre alguma coisa ali no meio caminho, né? Aqueles casos que nem são muito, nem são uma patologia muito clara, muito evidente, nem são um quadro assim de plena saúde, é alguma coisa no meio caminho que sempre é muito difícil você definir o que é, né? Quando é uma coisa mais extrema, quando há realmente uma perda significativa do teste de realidade, né? Quando você percebe que as emoções dessa pessoa são vivenciadas em desconexão com o contexto social, de uma forma que traz sofrimento, que traz prejuízo ocupacional, etc. E tudo isso é muito evidente, é fácil, né? Você separar daqueles casos em que uma pessoa tem uma experiência religiosa espiritual e isso não traz maiores prejuízos a ela. Mas o duro são esses casos no meio, né? Em que às vezes você não sabe se ajuda, se não ajuda, etc. e tal. Se nós fôssemos pela via do James, né? O que o James diria? Que é isso mesmo, né? Que o ser humano ele é complexo, que muitas coisas que podem parecer até mórbidas, num certo sentido, poderiam ter no futuro, olhando-se prospectivamente, uma função importante, transformadora na vida desse indivíduo. O Jung também tinha essa concepção de que às vezes não, muitas vezes o processo de individuação, né, é um processo sofrido, é um processo pelo qual o indivíduo passa por desequilíbrios, mas isso é parte desse desenvolvimento, né? O problema da nossa sociedade é que ela tende a rotular essas coisas e tentar trazer as pessoas para uma certa zona de normalidade. E qualquer coisa que fuja disso é rapidamente rotulado, é rapidamente atacado, né? Como algo que tem que ser por via de medicamentosa ou por tratamentos diversos,
normalizado, renormalizado, vamos dizer assim, né? E nós deixamos com isso de desenvolver um pensamento crítico sobre o lugar dessas experiências, o potencial que elas têm, muitas vezes até de nos fazer repensar a própria sociedade, a cultura em que nós vivemos, né? Então, é fundamental, eu acho que, na verdade, o futuro da pesquisa sobre o diagnóstico diferencial entre experiências saudáveis e patológicas, ele é um futuro em que a gente teria de repensar muito daquilo que é, afinal, a prática psicoterapêutica, daquilo que é a prática de diagnóstico, né? Será que essas classificações que nós temos, com manuais como o DSM, CID, sobretudo no que tange a transtornos mentais, será que essas classificações, elas de fato captam, né, fenômenos universais, que você consiga avaliar em diferentes culturas e que você consiga tratar de um modo personalizado, ou elas são nomes diferentes que a gente dá e que a psiquiatria vai construindo essas categorias diversas? A gente sabe, por exemplo, por muitos estudos hoje, que muitas doenças mentais compartilham uma base genética comum, né? A gente sabe também que vários sintomas de determinados transtornos estão presentes em outros transtornos também. Então, uma pessoa que tem depressão, ela vai também apresentar sintomas ansiógenos. Pacientes com características mais obsessivas também vão apresentar, eventualmente, sintomas de uma ideação paranoica leve, ou sintomas ansiógenos, e assim por diante. Então, às vezes, na prática, é muito mais difícil quando você começa a estudar isso profundamente, estuda uma pessoa, um ser humano profundamente, você percebe que aquela pessoa não pode ser reduzida àquela classificação. Ela é muito mais do que aquilo, né? Então, eu acho que isso passa por uma humanização da medicina, isso passa por uma humanização da própria psicologia, que acabou se tornando muito escrava também desse modelo biomédico, né? Então, eu acho que isso tem tanta coisa aí, que se a gente for começar a mexer, né, a gente já teria que repensar muita coisa, né? Então, eu acho importante só deixar claro, em último aspecto, que isso está em aberto. Muitas dessas questões estão em abertas. E eu acredito que chegar a uma resposta nos levaria a repensar muitas coisas. Só um exemplo disso, né? Eu publiquei certa vez com alguns colegas, em 2017, um artigo no Journal of Nervous and Mental Disease, que é uma tradicional revista de psiquiatria. Nós publicamos um estudo sobre fenômenos dissociativos, transtornos dissociativos no Brasil. Nós revisamos toda a literatura que existia até aquele momento sobre transtornos dissociativos, dissociação, enfim. E a conclusão que a gente chegou é que muitas dessas categorias diagnósticas, né, que são usadas nos Estados Unidos, Canadá e às vezes até no Reino Unido, em alguns países europeus, elas não parecem fazer muito sentido no Brasil. Por exemplo, casos de transtorno dissociativo de identidade são muito raros de você encontrar diagnosticados aqui no Brasil, mas são muito mais comuns nos Estados Unidos, no Canadá e assim por diante. Alguns defendem que esses transtornos são universais, outros mostram as diferenças culturais. Eu acredito que a gente precisa olhar para esses manuais de uma forma crítica, não abandonar as contribuições desses trabalhos já existentes, mas, ao mesmo tempo, não nos prender a isso. Né? Temos a capacidade realmente de chegarmos a um outro caminho. Tudo isso para dizer que mais pesquisas são necessárias, né? A gente precisa de mais estudos e talvez, quem sabe, algumas das pessoas que estão aqui hoje não sejam pessoas que vão estudar, vão contribuir também com essa temática, né? Acho que merece destaque, talvez, Everton, o David Lukoff também, né, que estudou e contribuiu, inclusive, para a criação da categoria do DSM-4R, se não me engano, né, foi na revisada, e da inserção, da questão do olhar desse para as experiências espirituais, religiosas, né, como uma possibilidade também, nos manuais. Então, acho que tem alguns nomes que se destacam, né? O Robert Cloninger também, que traz a autotranscendência como uma dimensão de personalidade, né? Que é um psiquiatra geneticista americano, que discute, então, dentro de estudos que envolvem genética e também personalidade, fez com gêmeos, fez com vários tipos
de pessoas, enfim, para identificar essa questão da autotranscendência. Então acho que tem alguns autores, mas bem isso, né, mais estudos, necessitamos mais estudos, É. acho que é uma discussão longa aí, né. O David Lukoff, eu acho que ele tem um trabalho interessante, que foi um trabalho que tentou trazer um pouco daquela literatura sobre emergência espiritual para o contexto do DSM, no sentido de criar uma categoria dentro do DSM, que é a categoria de problemas religiosos espirituais, que diz basicamente o seguinte: as pessoas podem ter experiências religiosas espirituais que não são necessariamente não fecham um diagnóstico de um transtorno psicótico ou um diagnóstico de um transtorno dissociativo, mas que ainda assim podem trazer problemas para essas pessoas, podem ser objeto de atenção clínica. E aí cria-se essa categoria de problemas religiosos espirituais. O problema com essa categoria, eu vejo, são dois. Apesar de um esforço importante no sentido de trazer um olhar dentro de um manual psiquiátrico mais sensível para as experiências das pessoas, o fato é que, na prática, a categoria é muito pouco utilizada pelos clínicos, né, de um modo geral, e também é uma categoria que acaba caindo um pouco nessa mesma história de, estando dentro de um manual psiquiátrico, rotular as experiências das pessoas, negligenciando, eu acho, essa dinâmica complexa disso, que o James, o Jung, esses outros caras, no início ali, tinham muita consciência dessa complexidade, dessa diversidade. A gente tenta colocar o ser humano dentro de quadradinhos, né, de caixinhas, e as pessoas não se encaixam nisso. Então, eu acho que foi uma contribuição importante, mas ela não avançou. O trabalho do Robert Cloninger, eu acho um trabalho muito interessante, um trabalho formidável, que pode ajudar a explicar, por exemplo, por que certas características de personalidade se relacionam com determinadas características patológicas ou não patológicas, né? A Letícia estudou muito isso, a Letícia Miana estudou muito essa questão, né? E acho que isso é um campo fértil aí para pesquisas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se há uma abertura para estudar essas coisas, ainda não se tem muito uma abertura para estudar os aspectos ontológicos, né? Quer dizer, para se discutir de fato em que medida, o que realmente poderia estar acontecendo ali para além dos aspectos psicológicos, dos aspectos sociais, né, de personalidade, etc. Como lidar com essa questão? Eu acho que a psicologia ainda vai ter que enfrentar esse dilema, né? O dilema da ontologia. Como é possível você estudar religiosidade e espiritualidade, as pessoas dizendo que elas estão vendo alguma coisa que é divina, ou sagrada, ou espiritual, etc., partindo do pressuposto de que aquilo não existe, né? Ou de que, se não existe, eu não posso acessar. Ou mesmo, qual a concepção de realidade que está, de algum modo, subjacente às nossas teorias psicológicas, né? E que escolhas essas teorias fazem, porque elas fazem escolhas ontológicas. Quando eu uso um paradigma naturalista, eu parto do pressuposto de que tudo pode ser explicado de um ponto de vista naturalista. Portanto, eu já não me abro para aquilo que a própria pessoa que está vivendo aquela experiência está dizendo, né? O objeto em si da vivência dela. Como é que a psicologia deve lidar com isso? Eu não estou dizendo aqui, eu acho bem importante, importantíssimo deixar isso claro, que eu não estou dizendo aqui que nós devemos, a partir de agora, virar uma psicologia cristã, ou uma psicologia budista, ou uma psicologia evangélica, ou sei lá o que, em nome de uma determinada religião ou de uma determinada visão filosófica específica. Mas nós devemos nos questionar desses pressupostos ontológicos, eu acredito, e tentar encontrar meios de criar uma psicologia que não seja só uma psicologia de correlatos, de variáveis, etc., mas que possa dizer alguma coisa sobre o que é a realidade, o que é a consciência humana. Eu acho que esse é o grande desafio, né, que nós temos aí pela frente, e alguns autores vêm tentando caminhar nessa direção. O Jung já lá atrás tentava isso, quando ele dialogava com a parapsicologia, quando ele dialogava com a física, né? Por que ele dialogava com a física? Porque ele estava querendo dizer o seguinte: como é que a gente pode pensar a mente desconectada da compreensão que a gente tem do universo? Qual é o papel da consciência
no universo, né? Então, isso são coisas que a gente não tem resposta, a ciência não tem uma resposta para isso, né? Existe uma área imensa hoje, chamada de Consciousness Studies, né? De estudos da consciência, que congrega neurocientistas, biólogos, gente de todas as disciplinas, mas ainda não se abriu para questionar sobre essas questões, eu acredito, filosóficas mais profundas, que não é o mesmo que corroborar aquilo que as religiões, os místicos dizem, mas procurar de algum modo entender em que medida essas discussões podem ser importantes para a gente entender o que é a mente. Muitos místicos, por exemplo, falam de vivências de união com todo o universo, de experiências de contato com outros aspectos da realidade. Charles Start e tantos outros mostraram alguns caminhos no sentido de tentar integrar esse conhecimento na prática científica, mas isso ainda está inacabado, então muito mais precisa ser feito, né? Sim. E essa questão de abarcar as crenças na própria, por exemplo, psicoterapia, né, trazendo para o campo da psicologia, é um desafio bem grande, que necessita de muitos estudos, né, algo que eu vim me debruçando na minha tese também agora, né, analisando os dados. Então, realmente é algo desafiador, assim, de como não invalidar, né, mas como ter esse limiar de falar a linguagem do paciente dentro do que ele precisa e que ele se sinta confortável para falar, porque a gente vê a prevalência dessas experiências, a gente vê que é muito alta. Então, como que isso não vai aparecer na nossa prática? Claro que É, vai, mas aí é, os profissionais, por um lado, não sabem muito o que fazer com isso, não tem treinamento, né? Então é desafiador, assim, nesse sentido. é verdade. Eu acredito até, viu, Milena, que talvez aquilo que a gente entende como psicoterapia hoje não dá mesmo conta disso, né? Até porque as pessoas, quando elas passam por essas experiências, elas não querem só elaborar esses conteúdos, elas não querem só entender essas raízes, como o James falava, mas elas querem, de alguma maneira, uma visão de mundo que permita a elas incluir essas experiências dentro de uma certa compreensão da realidade, das coisas, que é o que as religiões oferecem. As várias doutrinas religiosas, filosóficas, oferecem isso, ensinam essas pessoas a usar essas experiências dentro daquele arcabouço, dentro daquela cosmovisão definida. Isso a psicoterapia não pode oferecer. Ela não pode oferecer a essas pessoas essa visão de mundo, né? Porque é algo que extrapola o próprio lugar do psicólogo, né? Se ele for fazer isso, ele já não vai mais ser psicólogo, porque aí ele vai induzir as pessoas a uma certa visão de mundo. Então, é esse o desafio que a gente se coloca o tempo todo. Daí porque eu entendo que a prática clínica, ela deveria ser inerentemente interdisciplinar. Deveria ser possível que as pessoas dialogassem com os padres, com os pastores, com os líderes religiosos, que essas pessoas pudessem conhecer as religiões desses pacientes, entender o mundo dessas pessoas que atendem, de modo a, de fato, construir uma estratégia de tratamento que não se limite a 50 minutos de sessão uma vez por semana, ou duas vezes por semana, que seja, né? A gente tem essa ilusão de achar que nós vamos conseguir, em alguns minutos, entender aquele ser humano complexo, que tem toda uma história, que passou por várias coisas, que saindo dali vai viver uma série de outras coisas. É uma ilusão, muitas vezes, que nós temos, né? Então, eu acho que isso também mostra a limitação da psicoterapia. Eu acho que a psicoterapia chega até um certo lugar, e depois ela para ali. E o que vai vir depois? Aí eu acho que é fundamental construir estratégias que pensem o todo do ser humano, né? Então, eu acho que, na verdade, isso tem a ver até com questões mais amplas. A gente tinha discutido isso no curso lá do Procer, né? A questão da transdisciplinaridade, a questão de como as disciplinas devem dialogar umas com as outras, etc. e tal. Eu acho que a gente está vivendo nas casinhas, né, separadas, disciplinas separadas, e não temos mais um conhecimento amplo, uma visão ampla do ser humano, que aqueles caras do início, William James, Freud, Jung, tinham. Nós não temos mais isso, né? Nós olhamos o ser humano de formas atomísticas, de formas particularizadas, e acho que isso atrapalha muito o desenvolvimento até das teorias. E isso é uma das questões que a transpessoal traz muito forte no seu arcabouço
teórico, conceitual, né, da transculturalidade, da transdisciplinaridade, né, então acho que a gente volta aqui para o nosso tema da transpessoal, né. Pessoal, a gente está no horário, nós temos uma última pergunta, talvez para, assim, um minutinho, Everton, para a gente finalizar, para não deixar É. a colega sem a resposta, né, sobre cognição e espiritualidade, a questão dos sonhos lúcidos estariam dentro de um cenário mais espiritual ou biológico? Ela traz um tipo de experiência anômala, né, sonhos lúcidos. Isso é interessante, né? Essa fronteira ela é muito tênue, né? Difícil de estabelecer, porque, por exemplo, alguns sonhos, né? O Jung estudou muitos sonhos com conteúdos espirituais, conteúdos religiosos, né? E alguns sonhos, por exemplo, eles são ditos sonhos premonitórios, etc. e tal. Então, a fronteira entre o que é sonho e o que no sentido de uma coisa, de uma fantasia construída, né? E alguma outra coisa que pode revelar outras realidades, isso até hoje, eu acredito, uma questão em aberto. Nos sonhos lúcidos, a pessoa acredita que ela pode, ela tem essa experiência de controlar elementos do sonho, né? Ela consegue controlar o que vai acontecer naquele sonho. E nisso ela vai viver naquela outra realidade, naquela outra condição, de um modo que muitas vezes é muito vívido, é muito intenso e se assemelha até ao que talvez ela pudesse vivenciar, apesar dela saber que ela está num sonho, né? Muitas vezes ela sabe que está num sonho, mas assim, ainda assim ela tem lucidez daqueles processos, percebe aquele processo todo ali. Há vários estudos que têm sido feitos mais recentemente, no sentido de como produzir esses sonhos, como treinar para isso. É toda uma literatura muito interessante. Eu recomendaria, como um primeiro passo, né, para se estudar essas temáticas, o livro As Variedades da Experiência Anômala, né, inspirado, de certa forma, aí, o título no livro do William James. Lá há um capítulo específico que vai falar, há capítulos que vão abordar sobre experiência fora do corpo, sonhos lúcidos. É muito interessante esse livro. Há uma tradução dele para o português que foi feita, né, pelos colegas lá da USP, do Interpsi, mas há também uma segunda edição que foi publicada em inglês, que também tem materiais novos, interessantes. Então, acho que esse livro é uma boa referência para se estudar várias dessas temáticas, pelo menos como uma introdução, né? E eu acredito que, de novo, outra área muito interessante a ser expandida, a ser investigada, né? Uhum. Muito bem, pessoal. Nossa, maravilhoso. Hoje o público participou muito, né? Muito bom assim poder contar com as dúvidas de vocês, porque acho que isso vai engrandecendo a nossa discussão e a gente vai conseguindo então ter acesso a vários outros materiais que às vezes numa apresentação a gente escolhe, né, Everton, o que falar e aí acaba sempre, né, tendo mais coisas para trazer que acabam ficando. Então, muito obrigada a todos, a todas pela presença hoje aqui, em especial o professor Everton. E, bom, até o mês que vem seguimos com o projeto, né? A gente vai divulgando nas redes sociais, né? Mês que vem temos mais, então, tá bem? Sobre certificado, tá, pessoal? Quem precisa de certificado, então, normalmente a nossa secretária ela envia em 15 dias o certificado que conta com horas complementares. Se por acaso vocês não receberem, vocês enviam um e-mail, né? Peço que enviem um e-mail para secretaria@sprgs, que é a Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, né? E aí podem solicitar, né? sprgs.com.br. Podem solicitar que a nossa secretária envia para vocês, caso, né, aconteça algo aí que impeça de vocês receber, né? É isso, pessoal. Muito bem. Boa noite a todos. Bom descanso. Tchau, Tudo de tchau, bom para então. vocês. Tchau. Beijo, tchau.